Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do meu canal. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para lidar com a questão de muita gente pergunta como aprender um idioma, né? Quais são os erros que as pessoas cometem com o aprendizado de idioma e qual é o caminho mais prático. Eu já aprendi mais de 8, talvez 10 idiomas estrangeiros, quase todos assim autodidaticamente, então eu tenho experiência, ensinei idiomas por muitos anos. E as pessoas perguntam como abordar então o ensino de idiomas, né? Porque os cursos por aí são muito ralos, muito fracos, muito quase infantis. Aqueles livros de exercício terríveis com uh, dialoguinhos e textinhos para você completar, e aquela coisa que não tem sistema nenhum, uma coisa muito caótica. Os cursos de idioma hoje são baseados na teoria de que você tem que aprender meramente através da prática, que você não pode ter gramática, não pode ter sistematização, tem que ser um monte de diálogos e textos, e a partir daí você vai praticando, praticando, e uma hora aquilo vai entrar na sua cabeça. Funciona. Você tem que ter umas 10 horas de aula por semana, no mínimo, por uns 10 anos, para ter realmente para que esse tipo de método funcione. Só que ninguém quer ficar 10 anos um cursinho sem graça, insosso, e as pessoas querem um resultado mais rápido, né? Mas acontece que não tem essa... as pessoas não têm, não existe razão para ter esse medo da sistematização e da gramática, né? Tem que ter uma abordagem, a abordagem que eu uso ela é puramente o que eu chamo de fractal. Eu procuro ter quando eu ensino o idioma, pelo menos, eu procuro ensinar o idioma de uma maneira bem resumida no começo, daí eu volto para cada tópico nas aulas subsequentes, até que aqueles tópicos vão se exaurindo naturalmente, até que não tem mais detalhe para dar. Você vai estar dando, se bem que isso nunca realmente atingido, porque sempre tem um nível mais profundo de aprendizado, sempre tem um detalhe a mais. O idioma, você nunca para de aprender um idioma, sempre tem mais. Mas eu começo, o que é a abordagem fractal? A abordagem fractal é a gente mostrar a gramática do idioma, o vocabulário básico, estrutural, em poucas horas. Tipicamente eu gosto de eu chamo de desafio das 4 horas. Você tem 4 horas, ou seja, de uma vez só, uma sessão corrida, ou em 2 sessões, ou 3. Em 4, 5 horas é possível explicar a gramática de um idioma de maneira bem completa, só que resumida, é claro, sem dar detalhes, sem dar coisas excepcionais, sem falar de algumas coisas menores, mas você passa o idioma inteiro para a pessoa. Porque muita gente nunca viu um idioma, as pessoas não veem a língua. Os cursos são tão rarefeitos e enrolados que você não sabe onde começa e onde termina, até onde vai, do que consiste um idioma, o que é, onde começa e onde termina o idioma. Eu, por exemplo, gosto de começar não só pela fonética, né, mas como pelos pronomes, por exemplo. Eu começo a aprender os pronomes pessoais, são a coisa mais básica de qualquer idioma, né, o eixo através do qual o idioma vai funcionar. O eixo básico que liga todas as outras coisas no idioma são os pronomes. Os pronomes pessoais, em algumas línguas os pronomes são bem complicados, em algumas são ultra simples, né. Os pronomes, você acaba aprendendo também os pronomes possessivos, né, que são os pessoais possessivos, como meu, teu, dele, nosso. Aí você pode partir para o verbo ser, estar, os verbos de ligação auxiliares, o verbo ter. Nem toda língua tem um verbo ter. A maioria das línguas não fazem distinção entre ser e estar, que o português e o espanhol fazem. A boa parte das línguas não tem um verbo ter, equivalente ao verbo de ter, de possuir. Eles vão construir essa estrutura de uma outra maneira, né? Nas línguas da Europa Ocidental existe, em alemão, inglês, línguas latinas, o sueco, o polonês, o grego, tem essas línguas, tem esse verbo ter. Mas em russo, por exemplo, o verbo ter é expresso geralmente para a construção eu estou com alguma coisa, junto comigo está algo. Né? Você não fala eu tenho dinheiro, você fala comigo, junto a mim, existe dinheiro. Parecido com a nossa construção eu estou com dinheiro. Muitas vezes a gente não usa também ter, a gente usa estar com. Você está com dinheiro aí? Você está com tempo? Eu estou sem tempo. Né? Então a gente também usa uma construção alternativa ao ter. Nesse caso o inglês usaria have. Do you have time? Do you have any money? Você está com tempo?
né? Você tem dinheiro, você está com dinheiro. No árabe também é assim, no hebraico, não existe verbo ter, existe o verbo estar com, né? Existir junto a mim. O chinês tem verbo ter. O chinês tem um verbo ter exatamente igual ao nosso, sem tirar nem pôr. Algumas outras línguas da Ásia também tem, isso varia, né, de língua para língua. Né? Então você tem que, depois do verbo, depois dos pronomes, eu gosto de passar como exprimir na língua o verbo ser e o verbo ter. Né? Ser, estar e o verbo ter. Também haver, que é o verbo de existência. Né? Existe alguma coisa ali. Em português coloquial tem. Né? Tem um problema, tem uma pessoa na rua, tem uma pedra no chão. Né? Como exprimir essa noção de existir, o verbo de existência, que muitas línguas têm o verbo. Geralmente é o verbo ser que as línguas usam para isso, mas às vezes o ter. Em chinês também, o verbo ter é usado para essa, exatamente como em português coloquial. Por exemplo, o chinês, o verbo you é o verbo usado tanto eu tenho dinheiro quanto tenho uma pedra na rua. É a mesma coisa. Isso é raro. Geralmente o verbo ser vai exprimir essa existência. Depois a gente pode passar ou para o resto dos verbos ou para o substantivo. Né? Substantivo, o que é? O substantivo não só é o próprio substantivo em si, o nome em si, como também os chamados adnominais. Todas as categorias que vão flutuar em torno, orbitar o substantivo. O artigo definido, que nem todas as línguas têm, aliás, a maioria das línguas do mundo não tem artigo definido. Os demonstrativos, este, aquele, artigo indefinido, que pode também existir em algumas línguas, mas não é muito comum. Este, aquele, que são os demonstrativos, os adjetivos, que funcionam de maneira bem diferente em várias línguas. Né? Não tem, as línguas europeias são muito ricas em adjetivos, as línguas asiáticas, africanas, muitas vezes não têm. As línguas americanas, fora da Europa, fora da região civilizada da Europa e da Ásia, muitas vezes não tem uma categoria de adjetivos muito bem definida, mas de qualquer maneira você vai aprender os principais adjetivos, que eu gosto de colocar também em oposições. Como é que é, por exemplo, bom e ruim, grande e pequeno, alto e baixo, claro e escuro, leve e pesado, fácil e difícil. Fazer as principais oposições adjetivais. Em toda a língua vai ter uma maneira de exprimir esse tipo de... as cores, né? Os numerais. Como concordar o adjetivo com isso tudo. Muitas vezes o adjetivo e o demonstrativo e outros quantificadores e qualificadores vão ter uma concordância de gênero e de número, como colocar no plural, como colocar no singular. Em português a gente tem casa branca, livro branco, esta casa branca, este livro branco. Em português é o demonstrativo ou artigo, daí vem o substantivo depois, e geralmente o adjetivo vem depois do substantivo. Em inglês, como a gente sabe, por exemplo, o adjetivo vem antes. Então a gente tem o artigo ou demonstrativo, o adjetivo na segunda posição e o substantivo na última posição. Nas línguas latinas, o adjetivo vem depois. Em árabe também. Em árabe vem o artigo, que muitas vezes é colado tanto o substantivo quanto o adjetivo. O demonstrativo vem antes do substantivo e o adjetivo vem depois. Então você fala a cidade grande. Al-Madina Al-Kebira. Então tem al, o artigo definido em árabe, vai prefixar tanto o substantivo quanto o adjetivo. Ele é repetido no adjetivo. Então você fala a cidade, a grande. No árabe também tem gênero. Então você vai ter que colocar o adjetivo kabir, que é grande, na forma feminina, kabira. Coloca uma vogal no final, Medina Kabira, cidade grande. Se for livro grande, vai falar Kitab Kabir, livro pequeno. Em chinês o adjetivo vem antes. Em tailandês e vietnamita vem depois. Então cada língua tem adjetivo antes ou depois. Em algumas línguas tudo vem depois do substantivo. Nas línguas africanas, como Swahili, Zulu, o substantivo vem primeiro, o adjetivo vem segundo e o demonstrativo vem por último. Não tem artigo nessas línguas, mas o demonstrativo e os numerais vêm por último. Você não fala 3 livros grandes, você fala livros grandes 3. Ou livros grandes estes. O este vai no final. Né? Então, cada língua tem um jeito de formar o que se chama de locução nominal, o sintagma nominal, né? Que seria o sistema nominal. O substantivo são satélites, adjetivos. Depois você vai para o verbo. O verbo vai ter simplesmente, tipicamente vai ter 1 ou 2 tipos de presente, 1 ou 2 ou 3 tipos de passado, vai ter um futuro, um condicional, algumas outras formas derivadas,
E depende da língua, vai ser super fácil, né? Por exemplo, em chinês não tem conjugação verbal. Você aprende um verbo, acabou. Não tem muito o que aprender, não tem nenhuma forma, não tem nem conjugação nem regular nem irregular, acabou, né? Em japonês, por exemplo, tem a conjugação de tempo. Presente, passado, futuro, voz passiva, que é uma voz, né? Mas não tem a variação de pessoa, né? Essas seis formas que a gente tem nas línguas europeias, né? Do eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. O japonês não tem, o coreano também não tem. No tailandês também não tem conjugação verbal nenhuma, nem de tempo, nem de pessoa, nem de número, não tem nada. É isolado. No árabe tem. Não só tem, como tem variação de gênero na segunda pessoa. Então não só tem tu fala, como tem tu fala masculino e tu fala feminino. Na terceira pessoa também. Ele fala e ela fala são duas formas diferentes do verbo. O verbo concorda em gênero também. Não só pessoa. Então quando eu falo em árabe, ana atakalam. O prefixo é a. Atakalam. Tu falas, anta tatakalam. Mas se for uma mulher seria anti, ou seja, o pronome masculino da segunda pessoa, você, anta, para o masculino, mas anti para o feminino, você feminino. Tatakelami, ou tatakelamin, no árabe clássico. Coloca um sufixo i ou in, dependendo do grau de formalidade, né? O árabe mais clássico é in no final. E na terceira pessoa também, rua, é ele, rua yatakela, ele fala, mas ela fala, ria tatakela. Daí fica a segunda pessoa do feminino fica igual a terceira pessoa feminina, ela fala, fica igual a segunda pessoa do masculino, né? Mas isso na primeira pessoa do plural não tem, nem na primeira pessoa do singular nem no plural tem plural. Então nós falamos nahnu natakalam, mas aí na segunda pessoa do plural tem de novo gênero, a concordância de gênero. Nas línguas, no tchetcheno, por exemplo, tem concordância de gênero, de número, mas também não tem de pessoa. Então você fala, mas nem todo verbo concorda, só uma minoria de verbos realmente tem um prefixo de concordância de gênero, sendo que em tchetcheno existem 6 gêneros. Então você vai ter que concordar com mais. Não tem as terminações da primeira, segunda e terceira pessoa, isso não existe. Então cada língua tem um jeito, né? Nas línguas africanas existe tudo, existe as 6 pessoas, né? As 3 pessoas singular, 3 pessoas plural, existe uma terminação para cada. Então se eu falar eu quero em Swahili, por exemplo, é ni nataka. Ni é o prefixo de primeira pessoa. Na indica presente. Taka é o verbo querer. Ni nataka. O verbo querer no presente da primeira pessoa no singular. Eu quero. Você quer, né? Nataka. Ele quer nataka. Nós queremos tu nataka. Vós quereis nataka. Eles querem o anataka. Então, aliás, na terceira pessoa do singular é anataka, não é nataka. Nataka é a segunda pessoa do plural, vocês querem. A terceira pessoa do singular é anataka. O prefixo é a. Por exemplo, em Swahili. Então, cada língua tem uma. O Zulu é bem parecido. Cada língua tem um sistema que vai de alta complexidade. O sistema verbal das línguas às vezes tende a ser insanamente complexo, e em algumas outras línguas é bem simples. Em inglês, por exemplo, é bem simples, como a gente em chinês, tailandês, nem tem conjugação verbal, embora haja estratégias às vezes estranhas para negar o verbo, como você pode usar cada verbo, tem, dependendo do significado, cada verbo vai se comportar de uma maneira ou outra, sempre tem. E daí você aprende a negação verbal, como falar não, né? Como fazer uma questão, você quer. Algumas línguas têm maneiras. O inglês, por exemplo, é simples, exceto na questão da negação e da interrogação. Quando você usa em inglês, vai negar ou interrogar um verbo, você tem que usar aquele sistema do do, né? I want, eu quero. Eu não quero, I don't want. Mas ele não quer, he doesn't want. Você quer, do you want. Tem toda essa questão do do, que às vezes até é contra-intuitiva, porque no passado o verbo vai voltar para o presente quando você usa o do. I went, W-E-N-T, eu fui. Eu não fui, I didn't go.
Então essa é uma das poucas coisas que em inglês é difícil, inclusive mais difícil que nas outras línguas germânicas. Né? No holandês não tem isso, no sueco, no dinamarquês, no alemão, nem no islandês existe um sistema assim similar. Você só coloca uma partícula negativa em inglês. Em alemão você fala ich gehe, eu vou. Ich gehe nicht. Ich ging, eu fui. Ich ging nicht, eu não fui. Então vocês vejam que a língua não é muita coisa. Né? As pessoas enrolam demais. Métodos modernos que dão toda essa ênfase na prática e não fazem teoria, não resumem as coisas, levam as pessoas ao desespero. Ninguém consegue aprender uma língua realmente com método. Dessas escolinhas de inglês, de idiomas por aí, que tem aqueles livrinhos idiotas que me dá desespero, que eu vejo uma pessoa às vezes falando que aprendeu um idioma, que vai entrar num curso, não sei o que lá, daí 5 anos depois encontra a pessoa de novo e a pessoa não aprendeu nada. A pessoa gastou uma grana, fez 2 anos, 3 anos de inglês, alemão, italiano e não aprende nada. Daí muita gente vem me pedir idiomas, só que eu não ensino mais idiomas. Eu vou ensinar através do YouTube justamente para fazer uma série de vídeos para todo mundo. Não preciso ensinar cada um, de graça. Você pega aqui o vídeo no YouTube e vai aprendendo. O mais importante é aprender a aprender, né? Ninguém vai aprender um idioma só com uma fonte de informações, só com um professor. Nesse canal do YouTube eu pretendo fazer uns 5.000 vídeos, tá? Nem que demore 10 anos, mas eu vou fazer assim, milhares de vídeos aqui. Então vai ter um conteúdo muito vasto de idiomas. Mas a internet tá aí, né? Você procura qualquer outro curso de idioma no YouTube, qualquer livro que tem nas livrarias, existem gramáticas excelentes que resumem os idiomas de maneira bem próxima do que eu acho ideal, do que eu acho... não vão nesses cursinhos de idiomas só se for depois, para praticar. Depois de pegarem o básico, depois de estarem no intermediário, que é muita enrolação, tá? Tá certo que às vezes a pessoa precisa de um curso. Quem quiser entrar em contato comigo depois pode até entrar em contato pedindo alguma aula particular, uma aula para praticar, para resolver dúvidas, né? Ou eu posso até arranjar isso no futuro, mas não tem como aprender o idioma meramente com esses métodos modernos, sem gramática. Não adianta, ninguém aprende na prática. O adulto não aprende com a prática. Se vê um imigrante que veio para o Brasil adulto, ou qualquer país que ele vai, um cara de outro país que vem, por exemplo, para o Brasil com 15 anos, 18 anos de idade, ele nunca vai pegar o português exatamente. Só a criança é capaz de aprender. O cérebro humano muda depois da infância, então a gente não é mais capaz de aprender como as crianças aprendem. Mas o adulto tem uma vantagem que a criança não tem, que é a capacidade de abstração, de aprender regras abstratas. Você fala, o passado do verbo é tal para uma criança de 5 ou 4 anos de idade, ela não vai entender nada, né? A conjugação verbal, você não pode explicar isso. A criança vai pegar só na prática, também não tem opção, ela não pode aprender pela regra. Ela não entende regras abstratas, ela vai pegar só pela prática. Agora, um adulto, você pode falar, a negação verbal é assim, né? O cara já vai saber mais ou menos do que se trata. Sem exagero, porque nem todo mundo é linguista nem gramática, e não aguenta ficar com terminologia excessiva. Mas, no geral, o que acontece é que as pessoas fracassam porque os métodos são muito ruins e as pessoas se perdem nos idiomas. Elas se perdem porque realmente os métodos não mostram o conteúdo do idioma. Então eu aqui vou mostrar claramente como aprender o idioma, principalmente o inglês, o alemão, quem sabe o sueco, o italiano, algumas outras línguas europeias. Mais pra frente algumas línguas asiáticas, que eu não conheço muito bem, mas é melhor alguma coisa do que nada. Então, fiquem ligados aqui no canal. Quem quiser aprender idiomas de maneira séria, eficiente, aqui vai ser um dos lugares para vocês, tá? Até mais.